Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Estamos aqui em outra classe do nosso seminário do Espírito Santo, aqui no nosso canal Fogo e Graça, nossa Igreja Sem Fronteiras. Se você tem gostado desses vídeos, eu peço primeiramente que você se inscreva no canal, que você possa dar o like no vídeo, que abençoar a sua vida, que edificar você, e que você também possa compartilhar com outras pessoas que você sentir no seu coração. E se você também tiver algum comentário, você pode comentar ali no nosso vídeo. Alguma dúvida, nós iremos responder você com todo prazer e atenção. Hoje vamos continuar falando sobre alguns símbolos do Espírito Santo. No vídeo passado nós estivemos falando sobre a pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo e que nós precisamos entender as suas simbologias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E vemos, queridos, também que um dos símbolos do Espírito Santo, e que nós vamos falar no dia de hoje, eu espero que nesse vídeo nós possamos falar sobre mais de um símbolo do Espírito Santo, e um desses símbolos é o vento. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Primeiramente a pomba, nós já vimos no vídeo passado, e outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Eu quero que você vá lá para o livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, a primeira vez, irmãos, que o Espírito Santo se manifestou no Novo Testamento, ali descendo sobre os discípulos para ser morada permanente deles, das primeiras 120 pessoas na terra que receberam a presença do Espírito Santo para habitar dentro deles. O que aconteceu? A primeira vez que o Espírito se manifestou no Novo Testamento foi como um vento veemente e impetuoso. Assim se manifestou a presença do Espírito Santo para os discípulos. A primeira vez que ele se manifestou para vir morar, porque ele já estava na vida do nosso Senhor Jesus, sim, mas depois, ali no Evangelho de João, no capítulo 16, o Senhor Jesus promete que o Espírito Santo, o Consolador, ele viria habitar dentro do coração das pessoas, tanto confirmado ali pelo profeta Ezequiel. Então vemos, queridos, que o Senhor, ele se manifestou, a primeira vez que ele se manifestou no Novo Testamento foi através do vento, né? Foi através do vento. E nós vemos, irmãos, somente através, não foi só através de vento, né, que o Espírito Santo se manifestou ao longo da história. Ele também se manifestou como uma brisa. Nós vamos ver uma manifestação do Espírito Santo parecida àquela que aconteceu com os discípulos no Novo Testamento. Aconteceu no Antigo Testamento com o profeta Elias. O Espírito Santo se manifestou ao profeta através de uma brisa. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 12 e 13. 1 Reis 19, 12 e 13, eu estou com a minha Bíblia aqui de papel, Bíblia escrita. Gosto de ler a Bíblia no celular, mas também a minha preferida é a Bíblia escrita. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12 e 13. 1 Reis 19, 12 e 13. Diz assim, vamos entender aqui o contexto que o profeta Elias já havia matado a todos os profetas de Baal
Deus havia manifestado o seu poder de forma gloriosa ali através da vida do profeta Elias, e ele é ameaçado por Jezabel e ele vai e foge. O que aconteceu? Diz aqui: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha o que aconteceu aqui. Versículo 12. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então vemos aqui, você conhece a história, que Elias foi se esconder na caverna de Jezabel. E o que aconteceu? Veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, o Senhor não estava no fogo. Veio aquele vento forte e nosso Deus não estava naquele vento forte. E depois a palavra do Senhor diz que veio uma brisa mansa e suave, uma voz mansa e suave. Se nós formos estudar o original do hebraico, essa palavra voz mansa e suave significa uma brisa mansa e suave veio até Elias. E o Senhor ali falou com ele. Vemos que existem, queridos irmãos, diferentes tipos de manifestações do Espírito. Cada símbolo está ligado a uma manifestação diferente do Espírito Santo. Nós temos um Deus que é multiforme e que se manifesta na terra de diferentes formas, da forma como Ele quer, da forma como Ele quiser. Ele se manifesta na terra e Ele usa de alguns símbolos para se manifestar, para que nós possamos naturalmente, para que o nosso entendimento como meros seres humanos, mortais, possamos entender quais serão as manifestações, o que ele deseja se manifestar, qual o propósito que ele deseja revelar para as nossas vidas através daquela manifestação. E assim foi com o profeta Elias. Ele se manifestou com os discípulos, para o profeta Elias como se fosse uma brisa suave. Ele se manifestou ao profeta Elias. Então vemos aqui o primeiro símbolo do Espírito Santo que vemos no dia de hoje é o vento. A primeira vez que o Espírito Santo se manifestou a outras pessoas, a parte do nosso Senhor Jesus, ali para começar a morar, começar a habitar no coração ali dos discípulos, ele começou ali se manifestando como um vento. E agora nós vemos que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. No mesmo livro de Atos, na mesma passagem que nós lemos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, vai falar também sobre isso, vai falar sobre esse tipo de manifestação. O Espírito Santo se manifestou, depois que ele se manifestou como vento, o primeiro símbolo, ele também se manifestou como fogo. Diz assim, vamos ler novamente esse texto. Livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vemos aqui o outro símbolo do Espírito Santo, que é o fogo. O Espírito Santo se manifestou com fogo depois que ele se manifestou como vento. Primeiramente foi o vento e depois veio o fogo. A palavra de Deus diz, queridos, que aquele que é nascido de Deus, ele é como se fosse o vento. Ele vai de um lugar para o outro, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então, antes do fogo vem o vento. O vento do Espírito Santo simboliza a sua direção. Ali, antes do Espírito Santo se manifestar com fogo, ele se manifestou com direção. Ele estava passando a mensagem aos discípulos e passando a mensagem a mim e a você, de que quando ele entra na nossa vida, nós abrimos mão da nossa direção, das nossas decisões,
e Ele passa a ter a direção, e Ele passa a nos guiar, e Ele passa a governar as nossas vidas. Quem passa a governar as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Ali veio o vento e depois veio o fogo. O fogo, queridos, nos fala ali também do enchimento do Espírito Santo. O fogo nos fala de purificação, o fogo nos fala de enchimento do Espírito, o fogo nos fala de amor por Deus. O fogo nos traz diferentes tipos de mensagem. E é justamente essas mensagens que o Espírito Santo quer passar a nós. Quer dizer que aquele fogo, que aquelas línguas repartidas como de fogo, queria dizer que o Espírito Santo estava purificando a vida dos discípulos, que eles começariam a ter amor pela santidade de Deus, que eles viveriam uma vida santa, uma vida de santidade. O Pedro, que recebeu essa língua como de fogo sobre a sua cabeça, nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu com todos os outros discípulos? Tomé deixou de ser um incrédulo. Pedro deixou de ser um homem impulsivo, um homem iletrado, para que depois que ele recebesse ali aquela língua repartida como de fogo sobre a sua cabeça, ele se levanta e prega um sermão e mais de 3.000 pessoas entregam a sua vida a Cristo. Então isso aconteceu porque o fogo de Deus estava sobre a vida de Pedro naquele momento. O Espírito Santo se manifestou com fogo ali na sua vida, porque ele foi cheio de algo diferente. Ele foi transformado por Deus. Nós vamos ver também, queridos, o fogo já nos falando, já nos apontando para aquilo que seria o Espírito Santo. Nós voltamos a dizer que a lei é a sombra das coisas que se esperam, não a imagem exata das coisas. Todos os objetos, simbolismos da lei já nos estavam apontando para a dispersação, para o tempo que eu e você estamos vivendo no dia de hoje. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 19, lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que vai falar também sobre o fogo. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Lá no Pentateuco, no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 18, vai falar também, né, sobre o fogo. Aqui já apontando para o tempo que nós viveríamos hoje, já simbolizando a presença do Espírito Santo, já falando a respeito do Espírito Santo que hoje habita em minha vida, que habita na sua vida, habita na vida de todo aquele que se converteu, de todo aquele que foi feito um filho de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 18 diz assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o homem tremia grandemente. Vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, o Senhor Deus, ali o fogo que desceu no monte já era a manifestação do Espírito Santo. Já era o Senhor dizendo: olha, vai chegar um dia que eu vou descer com o meu Espírito sobre a tua vida, e eu vou descer com fogo, e você vai tremer grandemente diante da minha presença, como os homens tremeram grandemente ali. Ainda não tinham tido essa experiência. Antes aquele fogo desceu em um lugar exterior, desceu fora deles. Hoje esse fogo desceu no meu interior, desceu no nosso interior e desceu, queridos, em nossos corações. Aleluia! Esse fogo agora está dentro de nós. Esse fogo está dentro de nós e nós tememos a Deus. Vamos lá para o livro de Levítico, no capítulo 9. Também vai falar sobre o fogo, sobre o que nós deveríamos, né, fazer com esse fogo, né? Levítico capítulo 9, versículo 23 e versículo 24, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24. Porque o fogo saiu diante do Senhor,
e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Que manifestação tremenda, que manifestação maravilhosa. Todas as vezes, irmãos, aqui que eles iriam sacrificar, eles precisavam queimar os sacrifícios no holocausto. Mas nesse momento, queridos, que eles começaram a inaugurar esse momento do sacrifício, antes, esse fogo que sempre estava ali no tabernáculo e que nunca poderia se apagar, esse fogo ele saiu dos céus, ele saiu do Senhor. Não era um fogo que eles criaram, que eles produziram. Era um fogo que saiu do Senhor e com esse fogo eles faziam os sacrifícios do Antigo Testamento. Era com fogo de Deus, era com fogo dos céus. Então, irmãos, vemos que esse fogo de Deus é aquilo que queima o nosso sacrifício. Nós sabemos a frase célebre, e talvez que muitos de nós conhecemos, é que sem sacrifício não há fogo. Não existe como o Senhor se manifestar com fogo em nossa vida se não existe um sacrifício, se não existe uma entrega, se não existe uma entrega de tempo, uma entrega de vida, uma entrega de decisão. Se você quer ver o fogo de Deus se manifestar na tua vida, você precisa se entregar ao Senhor, você precisa entregar esse sacrifício, que talvez seja a sua natureza pecaminosa. Entregue diante de Deus esse sacrifício e você verá a manifestação do fogo de Deus na tua vida. Você verá essa manifestação do fogo de Deus na sua vida. Irmãos, vemos que esse fogo, ele veio da parte de Deus. Mas vemos aqui no livro de Números, no capítulo 10, versículo 1 e 2, alguém que quis fazer o contrário. Entenda que aquilo que nós estamos falando, no tabernáculo existia um fogo, existia uma fogueira dentro daquele templo, e que todos os sacrifícios dos animais, depois que os animais eram mortos, ali, que o sangue era derramado, eles jogavam o animal dentro do fogo. Ali era o holocausto, e aquele animal queimava, e aquela fumaça, ela subia com um aroma suave às narinas de Deus. Deus recebia aquele sacrifício dessa forma, dessa maneira. E esse fogo que tinha ali, que eles tinham que queimar, veio dos céus, veio de Deus. Não foi algo que eles criaram lá, criaram uma lenha lá, colocaram ali 2 paus e começaram a passar um no outro, e aquilo ali ativou uma faísca, e daquela faísca eles criaram uma fogueira. Não, aquele fogo, ele saiu de Deus. E era com esse fogo que saiu de Deus que os sacrifícios precisavam ser feitos. Mas olha o que aconteceu aqui com uma pessoa que tentou fazer que esse fogo ele saísse dele mesmo. Então, queridos, vemos aqui no livro de Levítico, no capítulo 10, não é Números, não, é Levítico, capítulo 10, do versículo 1 e o versículo 2, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então vemos, queridos, que esse fogo estranho foi algo que eles tentaram produzir. E o que aconteceu quando eles tentaram produzir um fogo? Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, eles tentaram ali produzir um incenso. Esse incenso era o que subia diante de Deus, como nós estamos falando. E eles quiseram produzir pela sua própria força. Então não tem, irmãos, como nós produzirmos algo espiritual pela nossa própria força. Nós precisamos que o fogo caia dos céus. Nós precisamos que o fogo venha de Deus. Nós precisamos que o Senhor faça algo. A palavra do Senhor diz que o homem nada tem se do céu não lhe é dado. Então precisamos deixar que o Espírito Santo flua na nossa vida sem formas, sem uma forma, sem algo pré-estabelecido, às vezes pela nossa própria mente humana. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus atue livremente em nossas vidas, e de fato, ele deseja operar em nossas vidas e em nossos corações. Queridos,
e queridas do Senhor, eu quero deixar essa mensagem com os amados, mais essa classe do nosso seminário do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida. E mais uma vez eu te convido a que você se inscreva no canal, que você dê o like no vídeo, e se esse seminário tem abençoado a tua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas também e comentar se você tem alguma dúvida, tá bom? Um abraço forte, que Deus continue abençoando a todos.